Prezados irmãos, é difícil usar da palavra depois destes esclarecimentos, desta mensagem de paz, destas vozes, desta melodia que nos elevou, nos tirou um pouquinho do mundo terreno, mundo de conflito, de perturbação, e nos deixou sentir a paz verdadeiramente anunciada pelo Cristo. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não como o mundo a deixa, mas como meu Pai me ensinou a vivê-la. É esta paz anunciada pelo Cristo que nós buscamos. A nossa luta é em busca da nossa própria perfeição. É a luta travada conosco mesmos, contra os males que ainda existem dentro de nós. Mas há uma esperança muito grande na vitória final do bem. O bem vai vencer, porque ele é mais forte, pois ele é de Deus. E nós buscamos esta paz, educando as nossas almas através do estudo da literatura espírita, porque ela é ditada pelos mensageiros de Jesus. O Evangelho do Cristo, segundo a doutrina espírita, é ditado pelo Espírito Verdade, anunciado um dia pelo Cristo. Não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador. O Espírito de Verdade vos falará aquilo que hoje eu ainda não posso falar. Palavras de Jesus. A doutrina espírita é o Consolador, é o Espírito Verdade, com toda a equipe, em nome de Deus, falando às almas, aos espíritos, aos homens que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. A doutrina espírita, em seu estudo, em seu conhecimento, tira a venda que nos impede a visão mais ampla. Dilata o nosso entendimento espiritual. Nos ensina a viver momentos assim, depois de horas confusas e perturbadas pelo mundo, dias e tempos de dores e de lágrimas. Jesus nos oferece um momentinho de recolhimento com os seus mensageiros que formam o Consolador, por ele anunciado. E desde esses instantes nós aprendemos, embora tendo que vencer a nós mesmos, mas vamos aprendendo com os mentores a fazer estes momentos de recolhimento para pacificar o nosso coração, a nossa alma, a fim de que possamos conviver e nos comunicar em paz. Aquela paz que o Cristo nos reserva como herança divina. Não importa o mundo lá fora está se degladiando. Importa o seu mundo interior em paz, pelo equilíbrio de vida. Com tudo que ouvimos hoje, fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Ainda lembrando uma palavra do Irie, em sua exposição, da dificuldade que as pessoas sentem em vivenciar a doutrina espírita, em aceitá-la como caminho para a sua redenção. Ouvimos um cidadão, certa feita, ele beneficiado pela doutrina, estudou, aprendeu e não conseguiu se libertar das coisas do mundo que ele gostava, embora passageiras e efêmeras. E ele falou para um amigo, quando lhe perguntou o companheiro: você não é espírita? Ele falou: não, não sou. Por que você não gostou? Gostei, fui curado, gostei muito. Mas uma coisa me implicou, porque o Espiritismo explica tudo, mas não é possível explicar tudo. Por isso que eu não sou espírita. Mas o Espiritismo explica tudo, até
o porquê dele não aceitar a doutrina espírita com uma razão tão simplória. E Jesus disse então: não posso vos dizer tudo hoje, porque não me entenderiam. Eu vou a meu Pai e vos enviarei o Consolador. Ele vai vos dizer tudo aquilo que é preciso ser dito e ensinado, e que eu hoje não posso dizer e nem ensinar, porque o povo não me entenderia. Por muito menos, Jesus foi crucificado. E nós sabemos que ainda hoje, as almas rebeldes, embora entendendo e se beneficiando pela doutrina espírita, não têm condições de se oferecer como um instrumento de Deus, de Jesus, em favor do próximo. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. E nós, estudando a doutrina espírita, ela nos ensina, às vezes a gente não aprende, mas sabemos que a verdade é esta. Nós temos dificuldades de viver a mensagem de Deus na Terra, por causa dos nossos defeitos, as nossas fragilidades, os erros amontoados através de tantos séculos. Mas hoje, nós estamos vivendo a era do Espírito, com a liberdade plena de falarmos das belezas que a doutrina espírita traz do mundo espiritual para que nós a vivenciemos aqui. Então, a responsabilidade realmente é maior daquele que mais recebeu. Razão porque o nosso irmão não quis abraçar a doutrina, embora sabendo que ela lhe fez feliz, lhe deu de volta a saúde, o equilíbrio, a orientação da razão da vida. Mas ele não se dispunha a deixar um pouco de lado o mundo perturbado. Ele preferia viver perturbado do que se oferecer para o trabalho que lhe fez bem um dia. Mas é natural, a gente entende, temos obrigações maiores. Quando eu abracei a doutrina espírita, havia sido por ela curada. Minha mãe libanesa entendia pouco da nossa maneira de entender e de ser, embora uma alma linda. E ela falou: minha filha, você já sarou, por que você vai continuar indo ao centro? Nós somos católicos. Eu falei: mãe, mas a doutrina espírita me curou. A Igreja Católica não conseguiu me ajudar. Então, eu tenho que ir para o centro. Se eu puder ser útil lá, onde me beneficiaram, eu vou tentar ser útil da maneira que me for possível. Mas é lá o meu lugar. É lá que eu conheci a verdade que nos liberta do medo, do pavor da vida, das desconfianças do próximo, do medo do assalto, do medo da doença, do medo da noite, medo de tudo. É lá que eu estou aprendendo, estou entendendo o porquê da vida, por que nasci, por que nascemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo nesta caminhada tão confusa, tão perturbada, tão incoerente. E hoje eu sei que é incoerente, sim, com as leis de Deus, com as leis da vida. Então, aprendi na doutrina, embora eu não seja aquela pessoa que a doutrina merece, ou aquele médium, ou aquele trabalhador, como queiramos falar, que a doutrina merece. Mas eu vou me oferecer para dizer àqueles que me ouvirem da certeza que eu tenho em Deus, em Jesus, na espiritualidade, que se fizeram por mim vistas e conhecidas desde os 9 anos de idade, cujas informações nunca encontrei na religião dos meus pais. E a perturbação continua crescendo nas almas, nos sentimentos, porque são poucas pessoas que se dedicam ao trabalho de Deus, à seara do Cristo,
na mensagem dos espíritos que já passaram pela Terra, venceram as dificuldades, venceram os desafios do mundo e se entregaram ao trabalho do amor ao próximo. Por isto, o mal cresce. Ele é mais fraco, mas é numericamente grande. E essa multidão que se entrega aos descaminhos apavora os demais, assusta os demais. As pessoas boas, dadas ao bem, são humildes, se recolhem, não se atrevem. A humildade se recolhe e o orgulhoso, o prepotente, ele afronta o povo, enfrenta o povo e o povo abraça os desequilíbrios que nós estamos vendo. E com isto, nós desequilibramos a natureza verde, esse mundo maravilhoso que Deus nos deu como condições de vida. E nós desequilibramos a maior e mais bela natureza, que é o ser humano. A nossa conduta desequilibrada, distanciada de Deus, adoece, a atmosfera está doente, o teto do Brasil está baixo, está nos sufocando, porque o bem está recolhido. O bem foge do tumulto. É preciso, então, um grande número de pessoas de bem, do bem, para que essa humanidade, essa multidão sofredora, veja a luz, conheça o bem e sinta a necessidade de trabalhar no bem, de fazer florescer a luz que existe dentro de todas as criaturas. É a centelha divina que Deus plantou no coração da sua criação. Todos nós conhecemos Deus, nós estamos vindo dele, não podemos ignorá-lo. Nós sentimos Deus, embora não entendamos Deus. Ninguém no mundo, nenhum poderoso, religioso ou de qualquer feição entende Deus, mas sente Deus. Nós todos sentimos Deus. E naqueles minutinhos de recolhimento, quando nós fechamos os olhos para o mundo materialista, nós sentimos Deus de perto. Nós nos sentimos mais espírito do que matéria. Nós participamos do trabalho do Cristo. Estivemos todos lá. O discípulo de perto e o discípulo de longe, mas todos estivemos lá. Participamos daquela jornada de dor, mas de ascensão espiritual, porque a vitória foi do bem. Perdoai-lhes, Pai, não sabe o que fazem. E aqui estamos buscando saber o que estamos fazendo aqui na Terra. E doutrina dos Espíritos nos informa. É doutrina dos Espíritos em benefício da humanidade. Ninguém tem direito de tocar, de mexer nela, de modificar alguma coisa da sua estrutura. Ninguém. E quando você lê um livro espírita, pensando no Cristo e no desejo de progredir, você vai escutar as verdades espirituais se repetindo em sua alma. Se no livro tiver alguma coisa errada, alguma mentira em nome do Cristo, você vai saber, você vai entender, porque é a doutrina dos Espíritos e você é um espírito em progresso espiritual. O corpo físico é a roupagem para que você se apresente na Terra como um ser em progresso espiritual e não como um fantasma. O espírito sem o corpo físico não é reconhecido como criação de Deus e eternidade para a evolução. Por isto, nós temos o corpo físico para o espírito, como temos essa roupa para o corpo físico. Essa roupa não serve mais, vamos trocá-la. Este corpo físico está doente, está enfermo, não atende mais ao espírito, o seu anseio, o seu desejo de realizar. Ele deixa o corpo físico
e volta às suas origens divinas e vai buscar o direito de retornar à escola da terra, ganhar um novo corpo físico para continuar o seu curso de progresso espiritual. Então, você volta para corrigir os erros que fez, fazer o bem onde fez o mal, deixar luz onde você fez treva. Então, todos nós vamos chegar à perfeição espiritual. Todos nós fomos criados para sermos felizes. E a doutrina espírita nos ensina a ser feliz agora. Agora, a partir deste momento, viver a felicidade anunciada pelo Cristo, que o mundo jamais destruirá. Mas nós estamos aqui para fazer conhecida e vivenciada as leis de Deus, que Jesus também exemplificou. E seus mensageiros espirituais estão distribuídos pelo planeta Terra. Em qualquer recanto do mundo tem a mensagem do Cristo, renovando as almas em busca desta paz tão desejada. A paz é feita de amor e perdão. São as duas forças para renovarmos em nós a paz e fazermos que ela floresça em nosso país e no planeta. Amor e perdão são duas forças poderosas para conquistarmos a paz. E é por aí que nós devemos caminhar. A doença é passageira. Não existe doença, existe doente. E doutrina espírita vai lá na alma, iluminar a alma, esclarecer, educá-la, para que ela, buscando nas fontes inesgotáveis de energia curadora, é um direito de todos os filhos de Deus, que somos todos nós. A alma curada, ela trabalha para curar o corpo. O médico chega, faz uma receita simples, que custa pouquinho, custa baratinho. O efeito é salutar, porque já recebeu as bênçãos do mundo espiritual, do médico sublime que é Jesus. O mundo pode ignorar as lágrimas que lavam o seu rosto, que Jesus conhece você por dentro, sabe perfeitamente das suas dores e não lhe abandona. Somos nós que abandonamos o Cristo há 2003 anos. Vamos buscá-lo. Ele está bem pertinho de você, como médico sublime. Se as criaturas ignoram a sua dor, Jesus não a ignora. Ele é seu amigo. E aqui estamos, não só pelos livros espíritas, que merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, respeito, para estudá-lo, entendê-lo e vivenciá-lo. Mas contamos ainda com o poder da mediunidade, este canal de comunicação entre a terra e o céu. Você lê o livro, mas se ligue a Jesus, aos médicos, aos mestres da espiritualidade, que ele vai clarear sua mente, seu entendimento, e você vai agradecer a Deus, porque a doutrina espírita explica tudo, porque ela é ditada pelo Espírito Verdade, a maior verdade de Deus que desceu à terra, transmitiu a mensagem cujo evangelho temos em nossas mãos, ao nosso dispor, e agora ninguém nos proíbe lê-lo, como já aconteceu no passado, ele ir para a fogueira. Hoje ele está à nossa disposição, depende de você. Então a nossa felicidade depende de nós mesmos. Busquemos estudar e entender para proteger o nosso corpo. O Espírito protege o corpo e os recursos da terra completam aquilo que é puramente físico. Entendamos então que precisamos estudar doutrina espírita como cultura das leis de Deus que regem os destinos da humanidade, para que o planeta seja transformado num céu, seja transformado em planeta de regeneração, onde o Cristo, Deus, os mensageiros sublimes possam conviver conosco, para que o bem seja vitorioso e a paz seja real entre as nações, entre os homens, entre os sentimentos. Que Jesus continue conosco no seu trabalho de alívio, de cura, de renovação para a paz, para a alegria. Deus abençoe a todos, assim seja.